Bom dia pessoal, aqui é o Guilherme. Hoje eu queria trazer para vocês um pouco de informação sobre uma série de ficção científica, uma das mais longevas, se não a mais longeva. Ela é lançada desde 1961, toda semana na Alemanha, que é a série Perry Rodan. Não sei se vocês conhecem. Essa série, como eu disse, ela foi lançada começou a ser lançada em 1961. A ideia era ter primariamente 30 livros, porém, como foi um grande sucesso no período, é um sucesso até hoje. Ela é lançada semanalmente desde 1961 até hoje. Essa semana está completando 2.790 livros. É uma quantidade muito grande, culturalmente muito importante na Alemanha. Assim, eu faço um comparativo com a série Doctor Who na Inglaterra. Acho que é um peso parecido em cada país, assim, tá, culturalmente faz parte de cada país, assim, esses personagens. No Brasil ele tem uma legião de fãs, tá? Mas estranhamente é difícil achar. Difícil não, se você procurar no Facebook e tal, mas eu não vejo, por exemplo, no YouTube pessoas falando sobre a série. E quando eu falo, as pessoas se interessam bastante, acham bem diferente assim, a proposta da série em si. A série, vamos lá, ela segue a história do Perry Rodan, obviamente, como o nome dá pra deduzir, que é um piloto. Aqui. É um piloto americano, tá? Ele comanda a nave Stardust para chegar na Lua. Ou seja, ele faz parte da primeira viagem tripulada do homem à Lua. É uma missão americana, tá? Ou seja, nesse livro ele coloca que em 1971 o homem está chegando à Lua. Chegando na Lua, eles encontram uma nave de uma raça alienígena, que são é a raça que controla a Via Láctea, que são os Arcônidas. Porém, é uma raça absurdamente degenerada, uma raça que ela coloca como se tivesse chegado num grau de evolução em que as pessoas não sentem mais vontade de fazer. Vamos dizer assim, são figuras blasé. Elas ficam simplesmente deitadas, olhando uma tela em que passa figuras abstratas. Eu até brinco sempre que eu vejo um monte de gente com um celular assim, ou deitado em realidade virtual, eu fico imaginando que a gente está virando igual os Arcônidas às vezes. Nessa nave, ela é comandada por duas pessoas, são os únicos dois Arcônidas ali que ainda tem algum tipo de atividade, não são figuras cansadas assim, que é o Crest, que é o comandante da nave, e Tora, que é a sua filha. O que acontece? O Perry Rodan chega, o Crest está absurdamente doente, tá? A nave, por conta de falta de... As pessoas estão lá, mas praticamente é tudo feito por robôs e cérebros positrônicos. Então acabou gerando um tipo de problema, a nave acabou pousando na Lua por questões de emergência. O comandante, que é o Crest, ele está doente, ele está com uma versão do que seria leucemia, parecido com leucemia, tá? Então, por falta de condições de seguir, eles acabam parando na Lua, eles não pedem socorro na Terra, porque eles têm uma regra de não entrar em contato com raças inferiores, raças, vamos dizer assim, que ainda não tenham condições de viajar, o que lembra muito uma das regras do Star Trek, que era você não pode entrar em contato ou se mostrar para raças que não tenham ainda tecnologia ou condições para isso. O que acontece? Com a chegada do Perry Rodan lá, de certa forma o nível da Terra é elevado, assim vamos dizer. E eles acabam aceitando, o Perry Rodan acaba oferecendo ajuda para os dois Arcônidas, eles aceitam. Segundo a mitologia do livro, em 1971 já existe a cura na Terra para a leucemia.
Então a ideia deles é levar o Crest para a Terra. O que acontece? Essa nave Arcona, eles estão vagando nessa área da região do universo, porque eles estão atrás de um planeta lendário que teria uma superinteligência capaz de dar vida eterna para as pessoas. Então eles estão atrás disso para salvar a própria raça. O que acontece? O Perry Rhodan, então, ele faz um trato, te ajuda vocês, mas vocês vão ter que ajudar a gente, ajudar com tecnologia, com o que vocês tiverem. Só que ao mesmo tempo o Perry Rhodan, ele está ciente, como a gente está em plena Guerra Fria, não sei se vocês sabem, durante um bom tempo houve uma divisão do mundo em dois blocos homogêneos, bloco oriental, bloco ocidental, encabeçado pelos Estados Unidos, União Soviética e China. Tá? E no universo do Perry Rhodan, em 71, ainda existe essa divisão. O que acontece? O Perry Rhodan, ele é bem ciente que ele não pode levar essa tecnologia para nenhum dos dois blocos. Então ele decide ir para a Terra e fundar um outro país. O que ele faz? Ele pega uma nave auxiliar dessa nave principal dos Arcônidas, junto com a Tora e o Crest. Junto com o Crest, na verdade, a Tora fica na Lua. Eles descem para a Terra, colocam param no deserto de Gobi e fazem um campo de força para evitar qualquer tipo de ataque das nações inimigas. E Perry Rhodan então se torna um traidor do bloco ocidental e uma pessoa temida pelo bloco oriental, porque assim, ele começa a ter um poder frente às outras potências absurdo, assim, que ele pode destruir qualquer país muito facilmente. O que acontece? O bloco soviético, se eu não me engano, ele joga uma bomba atômica nessa nave que está na Lua para evitar aumentar o poder da Terra. A Tora, ela consegue fugir, vem para a Terra, eles aumentam ainda mais a área da terceira potência. E aí começam os problemas, começa toda a questão política. Os dois blocos se unem contra o Perry Rhodan, porque ele é uma ameaça para os dois blocos. Então, vamos dizer assim, o primeiro passo de paz é a união dos homens contra um inimigo. E pouco a pouco o Perry Rhodan, ele vai buscando pessoas na própria Terra para auxiliar ele nessa ideia de criar uma Terra unida. Então, ele começa a juntar grupos como... Primeiro ele consegue parar bomba atômica que o pessoal manda e tal. E eles veem que a superioridade tecnológica do Perry Rhodan é absurdamente maior. Absurdamente maior. Ele começa a conseguir pessoas que têm poderes mutantes, ou seja, ele forma um exército de mutantes, principalmente pessoas que ficavam escondidas, que desenvolveram poderes mutantes, principalmente japoneses, depois da Segunda Guerra Mundial, com a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Ele também ele pega, por exemplo, um dos maiores ajudantes dele, que é um cara que está preso por dar golpe no sistema financeiro. Porque ele precisa de alguém que seja bom em mercado financeiro, porque ele precisa viabilizar aquilo. Ele não vai conseguir aquilo simplesmente parado ali e morrendo de fome. Então ele começa a transformar aquele deserto em realmente uma cidade. E ele começa a atuar no mercado. É o Mercan, se eu não me engano. Esse cara tem uma mente... Ele é quase que um mutante, mas para mercado financeiro, para números e para intuição. E eles acabam criando uma empresa, que é a General Cosmic Company, para atuar junto às empresas, assim, fornecendo, vamos dizer assim, uma tecnologia, por exemplo, de mineração que consegue minerar 1000 vezes mais rápido do que
qualquer outro sistema tecnológico que você tenha na Terra naquele momento. Ele começa a pegar ações dessas empresas e eles dão um golpe no mercado financeiro, eles fazem a bolsa cair, eles encenam uma invasão à Terra, a bolsa cai, eles compram, eles conseguem com o dinheiro que eles de fachada que eles conseguiram injetar, eles conseguem comprar papel de empresas, então eles começam a absorver empresas e começam a viabilizar financeiramente o projeto da terceira potência. E pouco a pouco, vamos dizer assim, a Terra vai se unindo, mas ela se une principalmente quando começa a aparecer. O que aconteceu? A partir do momento que eles destruíram a nave na Lua, ela soltou alarme de socorro. Isso alertou outras raças. Aí você vai começar a ter os Aras e outras raças que vão começar a chegar na Terra. Vão começar a tentar invadir a Terra. Como o Perry Rhodan é a única pessoa que pode lutar contra isso, de certa forma os outros blocos pouco a pouco vão se alinhar com o Perry Rhodan contra essas ameaças maiores. E a partir do momento que eles se alinham, você começa a ter uma agenda em comum, certo? E você começa a ver que a Terra ela precisa crescer frente às raças alienígenas. E assim a Terra começa a se unir. A partir do momento que a Terra já está num processo de união, Perry Rhodan vai com o Crash e com a Tora atrás da superinteligência do planeta peregrino. Eles vão atrás da imortalidade, ver se eles conseguem encontrar esse planeta. Eles acham esse planeta, tá? Encontram uma superinteligência Aquilo, que é como se fosse a superinteligência que regesse a Via Láctea, assim, e ele é como se fosse fruto de toda uma civilização que chegou num ponto de evolução, que simplesmente se juntou toda a consciência dessa civilização em algo, certo? Que é capaz de manipular energia e capaz de mudar leis da física. Então ele é uma das superinteligências. Ao longo de várias e várias revistas eles vão encontrar outras superinteligências em outras galáxias e inclusive questões que vão alterar as próprias leis físicas de espaço, etc. e tal, mas isso são coisas bem mais pra frente. Eles encontram essa superinteligência Aquilo e ele nega a imortalidade pro Crest e pra Tora, porque ele diz que os Arcônidas já tiveram a chance deles, e agora o que ele pode dar é para os humanos, e assim os humanos passam por um processo de ducha celular, ou seja, eles passam por uma ducha que ela para o envelhecimento das células. E a cada 100 anos eles têm que voltar para o planeta para tomar mais uma ducha celular para continuar vivendo mais 100 anos e assim por diante. Futuramente isso vai ser substituído, o Aquilo ele vai embora, mas ele deixa... Esse é inclusive um arco interessante, ele deixa ao longo do universo vários ativadores celulares. E o pessoal tem que sair correndo atrás, como se fosse uma charada, uma busca ao tesouro atrás desses ativadores. Futuramente, mais ainda, esses ativadores vão gerar guerras, vão gerar brigas, contrabando atrás, morte de pessoas porque estavam atrás do ativador celular, etc. e tal. Mas nesse primeiro momento é a ducha celular, realmente. E aí começa o Perry Rhodan imortal, vamos dizer assim, a figura que está até nos livros de hoje, vários anos depois. Culturalmente é muito interessante você ler esse livro, porque é como se você estivesse assistindo um Star Trek com X-Men, assim. Ele tem o melhor de todos os universos, assim. E muito antes
desses mundos, muito antes dessas histórias. Você vê raças alienígenas, figuras que, se as pessoas não beberam do Perry Rhodan para fazer essas raças, você acha assim, pô, é bem parecido. Por exemplo, tem uma raça no Perry Rhodan chamada Pós-Bis, que são cérebros positrônicos misturados com massas biológicas, certo? Para pensamento e sentimento, etc. e tal, ao mesmo tempo. E eles andam em naves que são cubos, que lembra muito os Borgs. E assim, é uma série muito gostosa. Como eu falei, ela tem uma legião de fãs no Brasil. No Brasil, pela Ediouro, essas ediçõezinhas aqui, essas daqui são a segunda edição. Primeiras são nas edições branquinhas, não sei se eu tenho aqui, tem lá no canto. Foi até os 600 e pouco, foi lançado. No Brasil, acho que até 580 mais ou menos. No Brasil foi lançado a 600 e pouco, está sendo lançado até hoje. Tem uma editora que lança em e-books os livros do Perry Rhodan. Acho que é SSPG, se eu não me engano. Eu vou deixar a informação aqui embaixo no vídeo. Fora isso, você tem grupos de tradução. No Facebook você encontra grupos de tradução dos livros que estão sendo lançados lá na Alemanha. Você tem grupos de digitalização dos Perry Rhodan. Então você encontra esses livros para baixar, para colocar no seu tablet, no seu e-reader. Então dá para você ler tudo isso sem precisar, porque hoje não vende mais. Você vai encontrar em sebo. Só eu que sou maluco, ou um outro maluco, procura essas coisas em sebo e compra em quantidade. É muito difícil achar hoje em dia, até não vale a pena, sinceramente, comprar isso em sebo. O pessoal coloca um preço, às vezes R$10 cada livro do Perry Rhodan, um livrinho de 100 páginas. É um absurdo assim, você comprar, sei lá, 200 livros desse. Algo que não faz sentido assim. Falei na Alemanha, é uma série muito datada, eu já falei isso. Você tem tecnologias datadas, computadores ainda são com cartões perfurados. A figura da mulher nesse começo, depois obviamente vai mudando, inclusive computadores, etc. e tal. A mulher é uma figura histérica. A Tora é uma figura absurdamente histérica, ela só se acalma depois que ela se apaixona pelo Perry Rhodan, os dois se casam e ela fica no cantinho dela. Ela é uma figura forte até isso, assim, vamos dizer. Mas essas coisas vão mudando conforme a série vai mudando, porque ela vai absorvendo os próprios símbolos e sinais da sociedade em que ela está vivendo. Como é uma série que ela desde a década de 60 até hoje, ela vai absorvendo todas essas mudanças que tem na própria sociedade. Na Alemanha existem os livros de capa prateada, que eles limpam todas essas incongruências, porque tem muito filler. Vamos dizer assim, cada arco é 50 a 100 livros, um negócio lançado semanalmente. Às vezes um arco tem um detalhezinho ali, uns personagens interessantíssimos que só aparecem naquele livro específico ali, certo? Enfim, nos Estados Unidos não foi lançado, foi muito pouco traduzido, então basicamente esse livro se encontra na Alemanha e no Brasil. As traduções são muito pequenas assim nos outros países, ou pararam muito cedo. Então é isso, pessoal. Eu preciso melhorar minhas gravações, comprar um microfone, é o que eu acho que faz mais falta. Estou estudando para fazer edição, não sei se quando que eu vou conseguir isso ou como eu vou conseguir isso. Preciso pegar alguns programas aqui, pegar algumas dicas, mas eu vou começando a gravar esses vídeos e pouco a pouco eu vou introduzindo essas mudanças. Nos vídeos anteriores eu falei de bastante livros. Se alguém quiser que eu faça resenha de algum livro em específico, só pedir, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar sobre algum livro, deixa aí nos comentários. Se gostou, dá um like aí. Tá certo? Muito obrigado aí a todos. Leiam Perry Rhodan. Um beijo. Fui.